Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, toda a sua família também, hein? O Notícias do Bem hoje começa falando sobre a inauguração do novo templo da Igreja Presbiteriana no Jardim Botânico em Ribeirão Preto. Confira. A plantação da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi por meio de um trabalho de evangelização em 2018. Com o apoio da Junta Missionária de Pinheiros, 6 meses de trabalho foram suficientes para a organização em igreja. Olha, a Igreja do Jardim Botânico é um milagre de Deus. Foi acreditado que essa cidade, com aproximadamente 800 mil habitantes, uma região metropolitana, a presença presbiteriana aqui é histórica, é reconhecida, mas há muito espaço para ser preenchido. E essa igreja já nasce plantando outras igrejas. Então hoje, o que a gente está vendo aqui é o culminar de um espaço que vai ficar pequeno em breve, como aconteceu com o outro espaço, e já estamos juntos com esta igreja plantando mais 3 novas igrejas na região. Então é só alegria, só felicidade. Parabéns ao pastor Adilson, ao conselho, aos irmãos que acreditam que uma igreja plantada pode plantar diversas outras. A Jamila foi uma das primeiras pessoas a chegar no então ponto de pregação. Para ela, é emocionante fazer parte da história recente da igreja. Eu trabalhei aí juntamente com o pastor Adilson e com a Cris, esposa do pastor, desde o início, desde quando nós ainda estávamos no Hotel Mercury aqui em Ribeirão, nas reuniões de oração de terça-feira. Estou aí desde esse período com o pastor Adilson. Ele almejou virar uma congregação, buscou o apoio da igreja de Pinheiros. E hoje está aí se concretizando com esse maravilha de templo, né? Como é que é fazer parte disso? É uma bênção, dá um arrepio na pele, um aperto no peito, um arrepio na alma, né? De saber que um grãozinho meu, um grãozinho de areia, eu pude contribuir com isso aí. O novo local de adoração conta com uma infraestrutura adequada para ensino bíblico e atividades para todas as idades. É uma realização de sonho para a igreja. A realização de um sonho, pois isso foi idealizado no coração de Deus, com certeza, onde nós tivemos apenas 6 meses de congregação e aí já faz 3 anos onde nós organizamos a igreja. Então nós estamos aqui há 3 anos e 6 meses, onde estamos comemorando o 3º ano e agora inaugurando um novo templo. Olha que templo lindo que nós inauguramos, foi uma coisa maravilhosa, é uma colheita que Deus nos deu e nós estamos louvando a Deus por essa conquista. O templo moderno e contemporâneo tem capacidade para 300 pessoas. Ele está localizado na zona sul de Ribeirão Preto, em uma das principais avenidas. É o ponto estratégico para continuar o trabalho de evangelização e expansão. A inauguração do novo templo foi motivo de festa. O culto de consagração foi marcado pelos hinos e cânticos, pela oração e leitura das Escrituras. Procure colocar, Senhor, nas nossas vidas, na medida que o Senhor permitir. E da ministração do presidente da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa igreja ela foi organizada em 6 meses e isso faz 3 anos. E ela tem tido um crescimento exponencial. Hoje são mais de 200 membros comungantes e mais aproximadamente 400 congregados. E esse espaço aqui é maravilhoso. Nós tínhamos um espaço, já era bom, e agora duplicou o espaço, um tempo para 400 pessoas. Então, eu fico muito feliz. Uma filha aqui nessa cidade de Ribeirão Preto, ela reproduzia a visão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E essa igreja, ela está crescendo aqui e está abrindo, no momento ela já está com 4 congregações. A Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico vai continuar o DNA missionário. Ela já tem 4 congregações em outros bairros de Ribeirão Preto. A igreja cresceu bastante e hoje eles estão inaugurando um novo templo. Um templo muito bonito, moderno, confortável.
e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Graças a Deus, muitas das nossas congregações que foram organizadas em igrejas, elas estão seguindo aquilo que nós, com a graça de Deus, fizemos, que é continuando a plantação de igrejas. E Deus tem abençoado muito esse trabalho. Que maravilha, um avanço missionário e quem ganha é o reino de Deus e todos nós. E agora, confira os outros destaques do programa desta terça-feira, dia 30 de agosto. Projeção da inflação tem 9ª redução consecutiva. A apresentação de recital da Universidade Mackenzie faz parte da comemoração dos 70 anos. Bandeira verde é mantida na conta de luz em setembro. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. E o Notícias do Bem está aqui ao vivo, e você sabe, né? Nosso encontro marcado é de segunda a sexta-feira, 11h45, e também o horário alternativo às 18h45. Eu estou aqui cobrindo férias do Roberto Quirino, que curte também o nascimento da nova neta em Belém, no Pará. Espero que ele esteja aí curtindo as férias e aproveitando férias merecidas. E vamos agora de notícia. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,82% para 6,7% neste ano. É a 9ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie ainda está em comemoração após completar 70 anos. Um recital foi realizado para ressaltar o aniversário. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje do Notícias do Bem. A noite foi aberta com o Elipsoidal Guitar Trio, com violões tocados por Breno Chaves, Alberto Guedes e Vinícius Brandão. O trio apresentou arranjos inéditos com obras como Suíte Baiana e Crônica Breve. A segunda parte da noite teve canto e piano com Adriana Bernardes e Sandra Abraão. Elas apresentaram cantigas e também músicas populares. O recital faz parte das ações comemorativas dos 70 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os eventos estão sendo organizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
Quanto talento. Parabéns mais uma vez à Universidade Presbiteriana de Mackenzie, né, do Mackenzie, pelos 70 anos. Vamos de notícia. No contexto da celebração dos 200 anos da independência do Brasil, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, inaugurou na sexta-feira passada a exposição Histórias Brasileiras, que propõe uma revisão histórica e aponta para uma abordagem mais inclusiva, mais diversa e plural, o que conhecemos oficialmente do país. A mostra coletiva ocupa 2 andares da instituição e fica em cartaz até o dia 30 de outubro. Estão em exibição 380 trabalhos de 250 artistas e coletivos, sendo 24 inéditos. As obras estão expostas no primeiro andar e no segundo subsolo do museu e foram organizadas em 8 núcleos temáticos. A proposta da exposição não é apresentar as obras no contexto da história da arte, mas dar a elas uma perspectiva social e política, abordando o íntimo, o privado, os costumes e o cotidiano. E hoje nós temos entrevistas. Hoje, dia 30 de agosto, é o dia da conscientização contra a esclerose múltipla. A doença é uma inflamação crônica, provavelmente autoimune, por motivos genéticos ou ambientais. O sistema imunológico começa a agredir a camada de gordura que envolve as fibras nervosas na substância branca do cérebro e na medula espinhal, comprometendo a função do sistema nervoso ao atingir diversas funções ligadas ao trânsito de informações dos neurônios para o resto do corpo. E quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a neurologista Cláudia Lotti. E você continue interagindo conosco, mande a sua mensagem, participe, mande a sua pergunta, conte para nós onde você está, o que você está fazendo, e daqui a pouquinho, na edição da Previsão do Tempo, nós vamos ler a sua participação. E agora é hora de entrevista. A experiência internacional é importante em vários sentidos, principalmente no pessoal. É possível fazer amigos nativos do país e de outros lugares do mundo, conhecer a história do lugar onde está morando e absorver cada aprendizado. É por isso que estudar, trabalhar ou apenas passar algum tempo além das fronteiras do Brasil pode trazer muitas vantagens que, inclusive, vão além da valorização do currículo. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a professora e doutora em Relações Internacionais, Rita Loubach, ela que já está na tela conosco. Rita, muito obrigada por sua participação. Seja muito bem-vinda aqui no Notícias do Bem. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar sobre esse tema, né, que está tão na ordem do dia de algumas décadas já para cá, mas que finalmente agora o Brasil se engajou nisso e virou uma tendência. Então eu gosto muito de ter a oportunidade, portanto eu agradeço a vocês pelo convite. Excelente, a honra é nossa, pode ter certeza. Rita, o que considerar numa experiência internacional, né, ao se decidir por estudar fora? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é qual é o seu propósito, porque a gente tem diferentes tipos de intercâmbio ou mobilidade acadêmica de diferentes naturezas. Tem aquele jovem adolescente que quer ficar proficiente no idioma e também conhecer um pouco da cultura do país. Para isso, a gente às vezes recomenda a questão do high school ou de um curso de curta duração. Tem as pessoas mais velhas que querem resgatar de alguma forma aquele sonho lá de trás, né, que ele teve que abrir mão, que era de se profissionalizar, se tornar mais proficiente no idioma e de alguma forma isso agregar valor para o seu trabalho. Então tem a pessoa que está ingressando num curso superior e que quer fazer um semestre letivo lá fora, porque isso de fato acaba aumentando a sua empregabilidade exatamente pelo networking que ele proporciona. Quando você aumenta suas redes de contato e especialmente quando se adquire um traquejo para, digamos, navegar nesse mundo complexo, tudo isso faz do intercâmbio uma possibilidade e que eu não conheço ninguém, nesses anos todos, já são 26 anos cuidando disso, eu não conheço ninguém que tenha dito: perdi tempo fazendo o intercâmbio. Então, vai depender do propósito e uma coisa que é exigida, logicamente,
dependendo do grau de sofisticação e de exigência que você vai ter que trazer, você vai ter que ter o domínio do idioma. Então, primeiro é sonhar, que é a primeira coisa, sonha, depois planeja, dentro desse planejamento seguramente está a questão financeira, mas existem muitas oportunidades de ir para o exterior com bolsas parciais ou integrais. Então, é um mundo de possibilidades. O que a pessoa precisa entender é por que é que isso é importante para mim, para minha carreira, para o meu momento de vida, e o que eu espero desse intercâmbio. Com base nisso, fazer todo esse planejamento. Excelente. E Rita, nesse caso também é importante analisar a afinidade que eu posso ter já com a língua, né? Às vezes a pessoa já tem uma proficiência em algum idioma, seja o espanhol, seja o inglês. Eu gosto mais da Espanha, por exemplo, do que de outro país. Eu tenho mais afinidade com isso. É importante isso também, porque na hora da adaptação cultural, né, isso vai fazer diferença, né? Você tem que ver primeiro qual é o seu grau de competência de interculturalidade. O que é isso hoje? É uma área de estudos muito séria, não é nenhum guru sabe, gente, místico, né, que inventou isso, mas são um passo a passo que você pode fazer para aumentar o seu grau de, digamos, adaptabilidade. Bom, o grande desafio veio para todos nós da área acadêmica e das empresas, veio com a questão do que a gente hoje convencionou chamar de globalização. O que quer dizer isso? A partir lá dos anos 90, né, foi identificado um movimento que se deu o nome de globalização e que as fronteiras ficaram mais encolhidas e as culturas, e sim, as culturas no plural, elas passaram a se expor umas às outras. Então, ter essa competência para saber navegar nesse mundo complexo, e principalmente agora, né, em que a gente vê um fechamento dessas fronteiras por força de uma série de conflitos, que tem marcado o século XXI, essa guerra agora, tudo isso cria desafios para a própria ideia de globalização. Então, o que se exige de um profissional, de qualquer um de nós, que queira estar adaptado a esse mundo complexo, é saber navegar. E aí, isso que você falou faz todo sentido. Mas será que eu gosto mais dessa ou daquela cultura? Eu me identifico mais com este ou aquele povo? Eu sempre aconselho meus alunos, né, que eu trabalho na PUC de Minas, onde eu cuido do escritório internacional há 26 anos, muitas vezes eu falo, qual é o seu limite? Quem sabe o melhor é você se testar e ir para um lugar completamente diferente para aquilo onde você se sentiria mais confortável. Mexer com a tal da zona de conforto. Mas dependendo do tempo que você vai ter, a otimização virá exatamente da identificação cultural. Então faz sentido, primeiro, qual idioma eu domino e eu sou mais ou menos favorável a me abrir a esta ou aquela cultura. Para quem não tem restrições, o mundo fica muito mais largo. Então é olhar para dentro de você mesmo e pensar, será que eu dou conta de viver num país lá na Ásia, ou no Oriente Médio, né, com o pessoal que vem de outra cultura e onde o fator, inclusive, religião tem um peso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas para aqueles que são mais moldáveis, que já se conhecem, sabem que gostam de desafios, eu sempre recomendo, vá para o lugar mais improvável que você acha que vai ser, para te fazer ter esse crescimento como pessoa. Agora, e do ponto de vista da sua profissão, do seu trabalho, o que é mais necessário? Obviamente, a gente sabe, né, que hoje o inglês é esse idioma de troca, mas não só os países nativos em inglês têm oportunidades. Você pode ir, por exemplo, o leste europeu, em que ninguém espera que você fale, por exemplo, húngaro, o tcheco, né? Então, aquela experiência lá vai ser toda no idioma de troca, que é o inglês. Na China, na Coreia do Sul, então se você domina o inglês, você já amplia seu leque de possibilidades, mas há espaço para todos os outros idiomas, porque culturalmente ninguém perde nada em se expor aos outros. Agora, profissionalmente é preciso dosar de onde virá a melhor relação custo-benefício, e isso a gente usadas para isso, é possível partir deste briefing com o interessado, saber direcioná-lo para onde ele terá provavelmente os melhores resultados.
E Rita, você também falou sobre se conhecer, né? Para se ter uma experiência fora do Brasil, né? Fora da sua zona de conforto, é importante também que o autoconhecimento seja bem mapeado, né? Para antes de qualquer decisão dessas que vai gerar muitos desafios. Exato, Dani, porque numa rede você tem no seu país uma rede natural de apoio, a sua família, os seus amigos, a sua escola, e quando você vai para um outro lugar, especialmente de uma cultura tão diferente da nossa, sim, nós latinos temos um traço cultural, né, que é diferente de um nórdico, que é diferente de um asiático e de alguém do Oriente Médio. Então, o melhor momento para você ir é quando você está bem e quando você já se conhece. No caso de pessoas muito jovens, são os pais que têm que tomar essa decisão, né? O meu filho gosta do quê? O meu filho é muito dependente, porque eu lido com jovens que chegam lá no escritório internacional e falam assim, eu não estou aguentando o Brasil vindo do seu país, não necessariamente pelos motivos corretos, né? A gente não é uma agência de intercâmbio, né, ou de turismo que você vai para espairecer. Quando a gente está falando do intercâmbio, principalmente do meu ponto de maior experiência, que é o intercâmbio acadêmico e profissional, você tem que ver se você está indo num bom momento, porque tem gente que diz também, eu estou muito deprimida, ou eu perdi alguém muito importante, ou eu terminei um relacionamento, um casamento, um namoro, eu estou querendo outros ares. Quão fragilizado emocionalmente você está? Porque, ok, se você decidiu que quer ter outros ares, porque você já está emocionalmente forte para tomar essa decisão, ótimo. Se não, é um péssimo momento. Então, o melhor momento para ir é quando a gente está bem e o principal pré-requisito é o que é que eu demando dessa experiência. Então, você, como a expressão que você usa, eu gostei, tem que estar mapeado esse seu grau de intelecto e de emocional bem resolvidos para aquele momento. Uhum. E Rita, por que uma experiência internacional faz tanta diferença entre um candidato e outro, um que tem, né, a experiência internacional e outro que não tem a experiência internacional? Pois é, essa é de fato, talvez seja o principal impulso hoje dos profissionais, né, então, os mais jovens até os mais velhos de tempo de profissão, que é o seguinte, com esse desafio que a globalização trouxe, mesmo quando você trabalha numa empresa que é 100% nacional, em algum momento ela vai ter uma interface, seja com o fornecedor, seja com um possível cliente, seja num processo de expansão, de fusão, de aquisição, ou seja, em algum momento essa empresa vai ter que lidar com empresas estrangeiras. E é nessa hora que um profissional que já tem esse traquejo, que já sabe operar, né, profissionalmente num contexto multicultural, ele vai ter sim valor. Então, para além da questão de conhecer outras culturas, que é muito bom pessoalmente, de desenvolver uma habilidade, uma competência, né, num outro idioma, para o ponto de vista profissional, o que essas empresas conseguem enxergar e valorizar é que alguém que se expôs a outra cultura já teve um batismo naquilo que é numa situação de fogo, né, numa situação que não é de conforto, porque, por incrível que pareça, você dominar certos códigos culturais pode fazer toda a diferença, tanto para o seu grau de empregabilidade, quanto para aquela empresa que deseja ou não fechar um negócio. Às vezes, um escorregão num hábito cultural faz uma empresa perder contrato de milhões. Eu lido com isso todo dia, de ver como não saber que aquela determinada atitude seria percebida de uma maneira, por exemplo, ofensiva, isso pode melar esforços de vários momentos. Ou, quando se vai trabalhar com outra equipe que vem de um contexto cultural diferente, entender essas diferenças faz todo sentido para um profissional que quer ser bem-sucedido. Então, além de melhorar a sua fluência no idioma, adquirir cultura, bens de cultura, reforçar essa capacidade de ser independente, de operar em contextos adversos, isso sim é um diferencial competitivo em todos os diplomas e em todos os currículos hoje. E Rita, muito bom, muito excelente contexto, né? Uma aula aqui para a gente, excelente.
Sobre o intercâmbio, né? Nós temos aí o intercâmbio acadêmico, temos o intercâmbio cultural, o intercâmbio voluntário, né? Que também não deixa de ser cultural ou acadêmico de alguma forma. Quais são os intercâmbios que as pessoas podem escolher e ter a experiência que desejam? Olha, como eu disse, vai depender, por exemplo, de faixas etárias, né? Então, se você tem um adolescente e os pais podem pagar, lembrando que existem programas de governos desses países que também contemplam aquele aluno de tem como pagar por experiência, né? É muito longo aqui para citar todos, mas existem, né, escritórios que são, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Education USA, a Alemanha tem o DAD, cada país, a França tem a Campus France, e assim vai, cada país tem o seu sistema de bolsas. Mas vamos pegar, então, aquelas pessoas que estão, elas próprias, pagando pelo seu intercâmbio. Então, vai desde um high school, em que o aluno faz um ano lá, né, de terminando, ou mesmo no meio do seu ensino médio, vai dar para ele essa vivência e vai dar para ele também a ampliação da sua competência linguística. Mas a gente tem o intercâmbio para efeitos acadêmicos, que vai, então, desde o segundo grau, até alguém que vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, né, no exterior. Temos, você lembrou bem, o voluntariado. Isso hoje é visto com muito bons olhos por qualquer empresa. Quando ela contrata alguém que já teve uma experiência internacional e curiosamente, na área do voluntariado, ela nota que é alguém que está, de fato, imbuído das melhores intenções para fazer a diferença nesse mundo que precisa de tantas coisas. Então, você pode abrir mão de um período da sua vida, se for o caso, para fazer essa imersão na necessidade dos outros. Não que no nosso país não exista isso, né? A gente é um país que ainda tem tantas necessidades, tantas desigualdades, precisando ter apoio para diminuí-las. Mas quando você faz isso em locais ainda com condições socioeconômicas piores do que as nossas, isso mostra o seu grau de envolvimento, seja com questões como meio ambiente, com questões voltadas para crianças, para mulheres, para desigualdade de gênero, de raça, enfim, para combater a xenofobia. Tudo isso é visto como um momento de se criar pontes no mundo que tem construído tantos muros. Portanto, e tem o intercâmbio meramente profissional, que é aquele profissional que vai fazer uma imersão, alguém que já tem tempo de mercado, de trabalho, e vai fazer uma imersão, fazer um benchmark numa área em que ele trará desses locais que estão em algum estágio mais avançado naquela temática, ele vai trazer esses conhecimentos. Lembrando que o Brasil também tem muita coisa a oferecer. As nossas universidades têm, algumas são ilhas de excelência, basta a gente identificar, né, os nossos highlights para oferecer para parceiros estrangeiros, porque eles também, a gente tem que pensar que nem tudo que é lá de fora é melhor do que o nosso. Então, a gente tem coisas a oferecer e tanto nós quanto os outros países, em diferentes estágios de desenvolvimento econômico, temos a aprender uns com os outros. E como disse o Kofi Annan uma vez no evento a que eu fui e que ele fez a abertura, quando você coloca principalmente os mais jovens para conviverem com culturas diferentes, a gente está fazendo mais pela paz no mundo, por conta de que as pessoas vão perceber que, ao fim e ao cabo, somos todos humanos, o que nos condiciona são as situações do ambiente onde a gente está inserido, e isso faz mais pela paz mundial do que, às vezes, algumas ações de políticos profissionais em nossos países. Então, o intercâmbio, ele tem uma multiplicidade de faces que vão desde a ampliação da rede de relacionamentos para alguém, o dominar um idioma, se enriquecer culturalmente, mas tem muito também que é do nosso lado de seres humanos. Aprender com a dor do outro e ver que ela dói do mesmo jeito em todos os lugares. Somos todos da mesma espécie e qualquer um que está interessado em tornar este lugar um mundo melhor, o intercâmbio traz tudo, seja qual for a modalidade. Óbvio que se você puder optar por fazer, né, se esse é o seu interesse, o intercâmbio voluntário, você vai, de fato, poder trabalhar mais profundamente essas questões. Mas em todas as vezes que a gente se expõe ao outro, ao diferente, a gente se enriquece e essa riqueza, ela se esparrama no nosso entorno. Quem dera
todo mundo pudesse ter a oportunidade de conviver fora da sua zona de conforto, para a gente aprender a desenvolver a tolerância e também desenvolver habilidades que podem sim gerar riqueza econômica, riqueza material, nada contra. O que a gente precisa é usar o intercâmbio da maneira que seja o mais adequado para a nossa faixa etária, para o nosso momento de vida e para, no caso dos profissionais, como enriquecer e aumentar, portanto, o nosso grau de empregabilidade. Porque no mundo globalizado, às vezes a sua oportunidade de trabalho está fora do seu país naquele momento. Excelente. E Rita, com certeza a experiência internacional abre a mente, né? Abre a mente, novas perspectivas, novas visões, com certeza acrescenta muito na vida da pessoa. Agora, uma pergunta, o inglês ainda continua sendo a língua universal, né? E como que a pessoa que ainda tem dificuldade em aprender um segundo, um segundo, né? Porque a partir do momento que aprende o segundo, o terceiro vai, o quarto e assim vai. Mas quem tem dificuldade por aprender um segundo idioma, né? Quais são as dicas que você dá? Olha, para quem não gosta do inglês especificamente, né, a má notícia lamento, mas se você tiver que aprender a apostar no idioma, é o inglês pela utilidade, né, que ele apresenta por ser a língua franca do mundo. Agora, se você tem dificuldade com idiomas em geral, às vezes existem cursos hoje que são especializados em pessoas que já tentaram de tudo. Então, procurar na sua cidade. Hoje você tem muito apoio de material didático nas redes sociais. Usar, por exemplo, você gosta de filme, você gosta de livros, você gosta, enfim, usar isso como apoio. Às vezes aprender fora daquele contexto mais duro da sala de aula, em que pese ninguém aprende bem um idioma sem aprender a estrutura básica da língua, né? Não há como escapar de gramática de qualquer idioma, viu, gente? Mas há apoios que tornam esse aprendizado mais fácil. Por exemplo, obras, né, como filmes, como música, aproveite que hoje tem, na minha época não tinha isso, você pode tirar letra de música, hoje você pode assistir um filme com a legenda naquele idioma ou sem a legenda para você treinar o ouvido, mas há que se procurar locais que se especializaram em pessoas mais difíceis, mas para tudo há jeito, sabe? É só procurar que existe sim e buscar esses recursos de apoio. Excelente, Rita. Muito obrigada por sua entrevista, né, pelo momento que você dedicou em estar aqui conosco para nos dar essa aula, esse panorama mesmo internacional. Agradeço muito. Deixe os seus contatos para quem quiser, né, falar diretamente com você, fazer mais perguntas, entender um pouco melhor sobre esse assunto. Olha, Dani, eu estou no Instagram, né, Rita Loubach, eu tenho também o meu ritaloubach@pucminas.br, eu não sei se o nome aí, se vocês têm como escrever, porque as pessoas costumam errar na grafia do meu nome, mas é Rita Loubach, está aqui, @pucminas.br, tem no Instagram, estou no Facebook como Rita de Cássia Barbosa Loubach, estou na PUC de Minas, na assessoria de relações internacionais. Então, a gente que já tem muito tempo de estrada, eu considero que é até um dever cívico mesmo ajudar quem está chegando agora. Então, de fato, fique à vontade, que na medida do possível a gente responde as perguntas que chegarem, estamos às ordens para voltar aqui com assuntos mais, com focos mais definidos, mas enfim, foi muito prazeroso poder dividir esse momento com vocês, e eu fico muito grata por esse espaço. Excelente, Rita. É a primeira de muitas, com certeza, e para a gente foi um privilégio estar com você. Muito obrigada, um ótimo dia. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então falamos aí com Rita Loubach, ela que é professora, doutora em Relações Internacionais e também assessora de Relações Internacionais. Muito bom, é um assunto sempre pertinente e importante para nós. E a editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. É o estudo panorâmico e cronológico da Bíblia, de Gerson Lopes Fonteles. Confira. Um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles traz uma visão completa de cada livro das Escrituras.
A obra apresenta a época em que ele foi escrito, a autoria, motivo e linguagem central do livro. Além de curiosidades sobre a geografia bíblica, as principais cenas históricas contidas nele e notações conclusivas sobre a mensagem central. O estudo lançado pela editora Hesion também inclui os livros apócrifos introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento e que não são integrantes do cânon. Diferente da Bíblia comum, esse livro está organizado cronologicamente para facilitar o melhor entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor mais fácil compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo, que inspiram todos os autores bíblicos. Como consequência, o leitor é conduzido à construção ou aumento da fé em Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Compre já o seu pelo site editorahesion.com.br. Hesion, a sua editora missionária. É isso aí. E você sabe, né, que para ter mais informações sobre os livros, todas as promoções, papelaria também, você acessa editorahesion.com.br. Bom, e agora nós temos a previsão do tempo, Sudeste e Sul, com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu tô bem, e você? Tudo jóia. Boa tarde para você que nos acompanha. E por aqui o frio persiste, podemos observar aí as mínimas mais baixas essa semana. Isso por conta de uma frente fria que se desloca para o Nordeste e causa instabilidades por lá também. Nossa, vamos conferir então o que vem por aí, né? Vamos lá. Os ventos que sopram do mar deixam as temperaturas mais baixas na região sudeste nessa quarta-feira. Tem variação de nebulosidade e chove em alguns momentos. Já no sul, as temperaturas seguem mais baixas, com risco de geada. Vai ter dia nublado e sem expectativa de chuva por lá. Aqui em São Paulo vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, sem previsão de chuva por aqui também. Mínima de 8 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, no Rio de Janeiro, vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Mínima de 6 e máxima de 22 graus. E em Criciúma, Santa Catarina, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e por lá também não chove. Mínima de 9 e máxima de 21 graus. Hoje parece que amanheceu mais gelado, né, Kel? Você teve essa sensação também? Sim, as mínimas estão mais baixas e também os ventos fortes, né, aumentam a sensação de frio por aqui. Uhum. E nós temos interação? Temos sim. A Aparecida Parra está dando boa tarde a toda a equipe do Notícias do Bem e ela está contando que em São Bernardo do Campo faz 11 graus, muito frio, garoa forte que vai e volta dia bom para chocolate quente. E a gente concorda, viu, Aparecida? Com certeza. As temperaturas estão por aí também, né? Nessa casa dos 11, 12 graus agora. Por bem aqui. Próximo da gente aqui. Uhum. A Clara Sueli também está dando boa tarde pra gente. E você não contou, mas eu já sei que é de Juiz de Fora, né? Sempre participando conosco aqui, né? O pessoal de Juiz de Fora, sempre bem-vindos. Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. E eu aguardo você aí no próximo bloco. Conte de onde que é a sua região, como é que está o tempo por aí, que daqui a pouquinho a gente volta, né, Dani? Isso aí, a gente volta já já. Segunda edição da Previsão do Tempo com Raquel dos Santos. Já já a gente volta. Até já. Bom, e agora é a hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele mostra para a gente o mercado financeiro e o erro das concessões. Eu estou aqui no aeroporto de Cumbica e eu acabei de comprar um copinho de chocolate, paguei R$15,70. Você pode ficar um pouco indignado, porque aqui tem menos de 150 ml, enquanto que um produtor rural hoje ele está recebendo R$1,70 por litro. E às vezes as questões erradas desse país, elas são fáceis de serem identificadas. Se você, por exemplo, for assaltado por um ladrão, facilmente você vai identificar o culpado. Mas no caso das intervenções do governo, elas são mais complexas e às vezes demora para se perceber. Muitas pessoas podem pensar que esse preço abusivo é culpa do mercado, e não é. Aqui no aeroporto de Cumbica, o que você tem não é mercado. O que você tem não é privatização, o que você tem é concessão. E a concessão é quando o governo transfere
o monopólio público para o monopólio privado. Aqui nessa concessão você tem o impedimento da concorrência, o impedimento da competição. Imagine o mercado como se fosse um grupo de pescadores ao longo de um rio e de repente um daqueles pescadores começa a sentir o peixe, ele começa a perceber que ali é um lugar bom, os outros vão olhar e vão se dirigir para lá porque eles querem pegar também o peixe. Assim é o mercado. O mercado é através do preço. Ele indica as oportunidades, ou seja, ele mostra, por exemplo, as pessoas que eles podem vir aqui para vender um chocolate a um preço absurdo como esse. Então, o que eu queria dizer? Que nós, como brasileiros, não precisamos ter medo do mercado. O mercado, ele é o nosso melhor amigo. O mercado, ele é o nosso melhor aliado para evitar esse tipo de abuso. Através da competição, através do preço. Porque isso aqui não é mercado. Isso aqui é fruto da interferência do governo. Excelente. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bacana. E você já sabe, né? Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram, né? @fingermorumbi e saiba mais. E o WhatsApp, que é o 11 99018 7891. Repetindo, 11 99018 7891. Finger Morumbi, sua melhor opção em móveis planejados. E a gente vai para um breve intervalo, hein? E você vai conferir, após o intervalo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie ainda está em comemoração após completar 70 anos. Um recital foi realizado para ressaltar o aniversário. E ainda hoje, dia 30 de agosto, é o dia da conscientização contra a esclerose múltipla. A doença é uma inflamação crônica, provavelmente autoimune, por motivos genéticos ou ambientais. O sistema imunológico começa a agredir a camada de gordura que envolve as fibras nervosas da substância branca do cérebro e na medula espinhal, comprometendo a função do sistema nervoso ao atingir diversas funções ligadas ao trânsito de informações dos neurônios para o resto do corpo. E quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a neurologista Cláudia Lotti. E você continue participando conosco, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem, o que você deseja saber. Fale pra gente o que você está fazendo agora, onde você está, como está a temperatura aí. A gente volta já já. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta.
Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Este é um momento histórico de oração e jejum pela nação brasileira. Uma oportunidade única para orarmos em favor das autoridades e de todo o povo brasileiro. De 1 a 7 de setembro, todos os dias, às 9 da noite, teremos momentos de oração ao vivo com os pastores Hernandes Dias Lopes, Eibe Uber, Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Jonas Neves, Wagner Vailate e Arival Dias. De 1 a 7 de setembro, sempre às 9 da noite. Participe conosco deste momento inesquecível para o Brasil. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Acesse oraçãounidabr.org. Realização PMs de Cristo e UNCEB. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube, rumo aos 100 mil seguidores. Olá, estamos de volta e agora eu tenho mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar e dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável, não é? E as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E aqui você já sabe, né? Nós temos o conteúdo 24 horas no ar para você que está ligadinho conosco, para você que sabe da nossa responsabilidade com todo o conteúdo que temos aqui na IPP TV, o conteúdo cristão reformado para você.
é especial. Bom, e nós vamos aqui na segunda edição da Previsão do Tempo, agora com ela, Raquel, vai falar sobre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Olá, Kel, bem-vinda de volta. Dani. Vamos lá? Vamos lá. Quarta-feira e o ar polar perde intensidade na região centro-oeste. As temperaturas voltam a subir e o sol predomina sem expectativa para chuva. Já no nordeste, as instabilidades seguem ativas devido ao avanço da frente fria. Pode chover com forte intensidade, principalmente nas áreas litorâneas. O tempo segue firme e seco no interior da região. Em Itubiara, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Já na região norte, Tucuruí, no Pará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã e noite com céu aberto. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. E em Penedo, Alagoas, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Lá em Penedo, pelo menos a chuva dá uma amenizada, né, Kel? Isso. É isso aí. Vamos lá para as interações? Vamos lá. Temos aqui reverendo Marco Severo, conectado rádio Rumo ao Sertão. Olá, reverendo. Bem-vindo sempre. E a Márcia está dando boa tarde pra gente. E ela está contando que está indo trabalhar ouvindo notícias do bem, olha só. Que alegria pra gente, Márcia. Sempre bem-vinda aqui conosco. E ela está contando que lá em Florianópolis está frio e hoje com muitas nuvens. Ela está mandando um forte abraço pra gente. Abraço para você também. E o Vilmar Hugo também está dando boa tarde pra gente, diretamente de Caxias do Sul. Boa tarde, Vilmar. Isso aí. E temos também a Marli Batista dando boa tarde pra gente. E ela fala de Itajubá. Ela está falando que lá está fazendo frio com ventania. Se protejam, se protejam. Temos também a Clara Sueli está contando pra gente que lá em Juiz de Fora, ó, não falei? Acertei. 19 graus. E Barbacena, olha, longe da minha família, 10 graus que por lá. ótimo. O frio deve estar intenso. Isso. Minas Gerais está em peso aqui hoje, hein, Kel? Sim. E a Adriana Rezende também está dando boa tarde a todos. E ela está falando de São Vicente, São Paulo. Ela está contando que o dia está nublado, chuva e friozinho por lá, viu, Dani? Friozinho. E a previsão por aí pelos próximos dias, né, Kel? Ainda é se manter assim, né? Isso. E ela fez uma pergunta aqui sobre a entrevista. Você pode voltar aqui na nossa linha do tempo na live e encontrar ali os contatos, né, da nossa entrevistada e encaminhar para ela perguntas ou também assistir novamente a entrevista, né? Ela deixou os contatos dela, né? Deixou aí todas as informações. Isso. E a Delva também está cumprimentando a gente, dando boa tarde, equipe do Notícias do Bem. Ótimo. Muito bom. Tem mais? Por hoje completamos. Ótimo. Muito obrigada, Kel, e até amanhã. Até amanhã. Isso aí, nós seguimos agora de entrevista. Hoje a gente sabe que é comemorado, né? E é um dia muito específico com relação à esclerose múltipla. Hoje, dia 30 de agosto, é o dia da conscientização contra a esclerose múltipla. A doença é uma inflamação crônica, provavelmente autoimune. Por motivos genéticos ou ambientais, o sistema imunológico começa a agredir a camada de gordura que envolve as fibras nervosas na substância branca do cérebro e na medula espinhal, comprometendo a função do sistema nervoso ao atingir diversas funções ligadas ao trânsito de informações dos neurônios para o resto do corpo. E quem está agora com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a neurologista Cláudia Lotti. Cláudia, seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui conosco para essa entrevista. Obrigada a você, querida. Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo muito bem. Cláudia, então tá joia. A esclerose múltipla, né? Ela é uma doença silenciosa ou a pessoa pode ter alguns sintomas que ela já pode tentar mapear isso e ir para um médico? Bom, a esclerose múltipla, ela é uma doença normalmente que atinge pessoas jovens, né? Então, o mais comum é que seja inicie, o que é duro sobre ela, né? Inicie dos 20 até uns 40 anos de idade, é o período mais comum de iniciarem os sintomas.
Tá? Existem algumas formas de esclerose múltipla, mas a forma mais comum, que é uma forma chamada remitente, recorrente, né? A pessoa tem surtos de dificuldades, diria assim. Vamos supor que pode pegar o sistema da visão. Então, ela pode ter uma perda visual, um embaçamento visual com dor ao movimento ocular. Ou ela pode ter, por exemplo, o comprometimento da sensibilidade de uma área do corpo. Ou o comprometimento da motricidade, da força. Ela perde a força de uma área do corpo também, por exemplo. Ela pode ter desequilíbrio. Então, a sensação de que está andando como um bêbado, sabe? Com um andar desequilibrado. Então, pode ter alteração urinária. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Cada indivíduo pode ter uma sintomatologia diferente, porque depende da área do cérebro que a inflamação pegou, né? Imagina que o cérebro e a medula comandam o movimento do corpo, trazem informação de sensibilidade, comandam também a parte de coordenação, de amplitude de movimento, etc. Se você tem uma inflamação numa via, na capinha de gordura que envolve o neurônio, né, o fio do neurônio, imagina, ele para de funcionar. Se ele para de funcionar, ou não chega boas informações de sensibilidade, etc., ao cérebro, ou comandos do cérebro para o corpo de movimentação e de equilíbrio, etc., também não funcionam bem, né? Então, vem com uns surtos de inflamação que a gente trata agudamente, podem reduzir, melhorar os sintomas, pode até zerar. Muitas vezes zero sintomas. Esse é o tratamento da fase aguda, né? Do momento do surto que ele tem esses sintomas que você me perguntou. E também tem um tratamento que a gente faz de longo prazo, com medicações que fazem com que a imunidade dele não pare de agredir os neurônios, né, como se não fossem deles, né, como se fosse um corpo estranho. Então, um tratamento de manutenção para que não hajam esses surtos, não hajam essas lesões, essas inflamações pelo cérebro e pela medula, né, medula espinhal. E ao mesmo tempo, no momento que ele tem a crise, a gente também tem o que fazer para tentar diminuir essa inflamação, tá? Nesse caso, a doença, você falou que ela pode, ao invés dela avançar, ela pode regredir. Existe cura também? Olha, isso é difícil, é uma pergunta que todo mundo adoraria, né? A gente adoraria falar que existe cura, né? Mas, na verdade, ela é uma doença crônica, como pressão alta, como diabetes. Tem fases que a doença pode ficar um bom tempo quietinha, né? Os tratamentos, eles visam reduzir a quantidade de inflamações, né? Visam reduzir a progressão da incapacidade do paciente. Então, vamos supor que a pessoa vai tendo várias inflamações, que algumas podem até ser silenciosas, tá? Não é sempre, porque tem áreas do cérebro que podem acontecer a inflamação, que a pessoa não tem sintoma nenhum. A gente só percebe quando a gente faz um exame, uma ressonância, que a gente compara uma com a outra, a gente fala, ué, apareceram umas manchinhas aqui que não tinham antes, né? Então, podem ter alguns eventos que são silenciosos. Então, o objetivo do tratamento é reduzir essas inflamações, tanto as que dão sintomas, quanto as silenciosas, para que esse paciente não venha a ter incapacidades ao longo dos anos, né? Ah, eu andava rápido, hoje eu não ando mais. Ah, eu andava bem retinho, agora eu ando caindo para o lado, né? Então, tem um objetivo de reduzir essas incapacidades ao longo dos anos. Mas, assim, em termos de cura, a gente conhece casos que ficaram anos sem atividade. E o que acontece, às vezes, com alguns pacientes, é que à medida que eles vão ficando mais velhos, o sistema imunológico dele fica um pouquinho mais, mais fraquinho, então ele tem menos atividade da doença. Então, acontece de pessoas falarem assim, olha, a impressão que eu tenho é que a doença está super controlada, que eu não tenho quase nada. E a gente consegue uma sensação de praticamente nenhuma atividade da doença com os tratamentos também. Hoje tem muito tratamento para essa doença, né? Diferente de, 40 anos atrás, era uma outra realidade. Os pacientes acabam com muita sequela muito jovens. Hoje em dia, não. Você vê os pacientes inteirões super bem numa fase mais avançada de idade, entendeu? Uhum. E nesse caso, Cláudia, é uma doença que ela é hereditária ou é devido aos hábitos que a pessoa tem? Essa pergunta é muito boa e tem muitas teorias, né? A gente crê, sem dúvida alguma, que é algo multifatorial,
Então você pode ter componente genético, uma predisposição para doenças imunomediadas ou doenças autoimunes, mas você tem fatores outros que interferem. Por exemplo, se você teve infecções por vírus quando mais novos, determinados vírus podem estar associados a um risco maior de ter a doença. Se você tem uma quantidade de vitamina D mais baixa, ou você vive em locais onde tem menos sol, existem descrições que podem ter um maior risco de começar ou iniciar a doença, né? Então tem algumas questões que estão, vários fatores que estão associados, mas não é nada que você faça, né? Tipo, será que eu vivi minha vida perigosamente, então eu desenvolvi por causa disso, ou eu fiquei muito estressado, ou eu passei nervoso? Não é nada disso, né? Então tem muitos fatores, mas entre eles tem fatores genéticos, sem dúvida alguma. Uhum. E como que é feito o tratamento? Quanto antes se descobre a doença, melhor é? Sem dúvida alguma. Então, assim, se você sentir sintomas, dormência, formigamento, perda ou alteração da sua habilidade visual, da sua acuidade visual, fraqueza, sempre procure um neurologista, né? Se você tiver um clínico, algum médico que te acompanha, sem dúvida alguma, se você falar pra ele vai te encaminhar para um neurologista, porque são queixas muito específicas, né? Não é pra ninguém sentir dormência, tô sentindo dormência na metade do meu corpo, tô sentindo fraqueza do meu lado esquerdo. Isso é sempre um sinal de perigo. Então, qualquer sintoma desse tipo, sem dúvida alguma, você deve procurar um neurologista. Normalmente, a esclerose múltipla não é uma doença que se descobre em pronto-socorro, porque as pessoas elas vão agoniadas, achando que estão tendo um AVC ou alguma coisa dessa família, chega lá e descobre-se que é. Né? É difícil você descobrir assim numa consulta de rotina, eu senti, não é o comum. Comum a pessoa ir para o hospital, daí descobrir no hospital e a partir dali faz acompanhamento, né? Então, é claro, sentir qualquer sintoma estranho deve correr, porque quanto mais cedo a gente começar o tratamento, mais a gente evita essas lesões, a atrofia que pode acontecer associada à doença, a gente diminui o impacto da doença sobre o organismo dessa pessoa. Então, ela acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? E os tratamentos hoje em dia são muito bons, né? Então, tem tratamento injetável, tem tratamento oral, tem várias coisas e a maioria deles, o governo subsidia, o governo dá, né? Porque são remédios muito caros de manutenção, né, do tratamento. Então é isso que é bom, que a gente também tem a possibilidade de pegar essas medicações via SUS, né? Então sentiu alguma coisa esquisita nesse sentido, dormência, formigamento, desequilíbrio, alteração visual, procura um neurologista, sem dúvida alguma, não demore a fazer isso. Uhum. E dentro, né, dos seus pacientes, os casos que você acompanha, teve algum caso específico sobre a esclerose múltipla? E como que foi o encaminhamento, o desenvolvimento desse caso aí dentro da sua realidade? Olha, eu tenho, é tão variável, tem paciente que, vamos supor, internou, por exemplo, uma paciente que veio para mim este ano, ela internou no final do ano passado, entre Natal e Ano Novo, com um quadro de uma dormência do lado esquerdo do corpo, da mais ou menos a altura aqui da axila para baixo, que era porque tinha tido uma lesão medular. Ela internou, já fizeram o diagnóstico, ela acabou sendo encaminhada e veio encaminhada por um colega do hospital que me conhecia para mim. Então eu já peguei ela no comecinho, começamos a tratar e ela tá ótima, zerada, você olha pra ela, não tem nada, né? Então, pegamos bem no comecinho, e ela é nova, jovem, então foi ótimo. Mas tem alguns pacientes que, né, às vezes, não, senti quando eu era mais nova, senti que perdi, fiquei com a vista embaçada por alguns dias, mas não procurei o médico, passou e eu deixei, depois senti dormência e não deixei. Então tem umas histórias assim, né, da pessoa que enrola até procurar o médico, e daí quando procura já tá um pouco mais avançado, sem dúvida. Mas normalmente, assim, a história mais comum do paciente me procurar são pacientes que tiveram um surto agudo, uma inflamação no sistema nervoso central, ficaram com alguma dormência, ou algum formigamento, ou alguma fraqueza, trataram no hospital e vieram para mim já encaminhado com essa possibilidade, de quando a gente vê, realmente confirma o diagnóstico ou não. Tem algumas coisas que simulam esclerose múltipla, né? Tem doenças que falam, nossa, que a imagem pode ser parecida, o radiologista fica na dúvida, mas a gente que vê bastante fala, não, isso não é, isso é outra doença. Então, acaba vindo assim, encaminhado mesmo, sabe? Já com a suspeita, muitas vezes.
Qual foi um caso, teria assim uma situação curiosa, algo que você vivenciou com relação a isso e que além desse exemplo que você deu, que é interessante falar, e também uma dica, né, que se você puder deixar também com os nossos web telespectadores, como prevenção, bons hábitos, por exemplo, né? Sim. Eu acho que tomar sol é uma coisa boa, elevar sua vitamina D de forma natural, né? Alimentos que têm vitamina D, né? Como sardinha, atum, castanhas, né? Que tem alguns componentes assim que tem vitamina D. Eu acho que uma alimentação saudável é sempre muito importante. Tomar sol, o ideal é tomar sol uns 20 minutinhos todo dia, sem protetor, né? Eu sei que as dermatos ficam de cabelo em pé quando eu falo isso, mas o certo para subir a vitamina D é isso, é sem protetor solar. Né, braço e perna de fora, né? Protege, só passa protetor no rosto, então solar e deixa os braços e perna de fora para poder aumentar a vitamina D. Então essa é uma forma de proteger, né? A atividade física regular é muito importante. Todos esses hábitos de vida saudáveis são sem dúvidas são sem dúvida fatores de proteção neurológica de um modo geral, né? Até para outras doenças, né? Mas eu acho que é mais isso mesmo. Em termos de um caso curioso, olha, eu te digo que Deus foi bom comigo, porque os casos que eu acompanho estão bem. Então essa é a felicidade de saber que eles estão bem, praticamente sem nenhum sinal de sequela. Tem um ou outro que tem alguma dormênciazinha, uma fraquezazinha, alguma coisa que ficou de rabicho, assim, mas que no geral estão super bem controlados. Então eu fico feliz. Deus é gracioso que eu tenho bons exemplos aí para dar. Com certeza, com a sua competência, o seu conhecimento, né? E a ajuda de Deus também. Sem dúvida alguma, é só Ele, é a graça dele mesmo. Amei. E Cláudia, eu sei que você falou da luz natural, né? De tomar sol e tudo, mas essa questão da suplementação faz diferença também no dia a dia, como uma ajuda mesmo para evitar determinadas doenças e principalmente não só isso, também a né? esclerose? Sim. A gente sabe que a vitamina D é importante para um monte de coisa, né? Desde a calcificação do osso até a imunidade, tem um monte de coisa ao qual ela participa, né? Ela é uma vitamina que ela parece mais uma enzima até do que uma vitamina, num certo sentido. Então, eu acho que a suplementação, se você tem uma vitamina D boa, então se você é jovem, tem um valor acima de 20, ou acima de 60 anos, acima de 30, você tá com uma vitamina ok, né? Então só tomar sol te segura bem. Agora, se você tem ela baixa, você sem dúvida alguma tem que suplementar. No caso de ter uma doença autoimune, como esclerose múltipla e algumas outras, daí a gente propositalmente deixa um valor mais alto. Nosso alvo é deixar a vitamina D mais alta do que os valores para a população em geral, né? E isso tem um benefício. Então, sem dúvida alguma, a gente suplementa também. Então, quem tem vitamina D baixa ou quem não tem oportunidade de tomar sol, trabalha muito dentro do escritório, né? Muito fechado. Às vezes vai ser home office, muita gente fazendo home office, a vitamina D tá lá embaixo, né? Fica dentro de casa o tempo todo. Então vale a pena suplementar sim, mas daí procura um clínico, um médico, né, um generalista, alguém que te oriente para fazer direitinho, porque também o excesso de vitamina D pode machucar o rim. Então você tem que fazer de uma forma sábia e conduzida por alguém, né? Excelente. Cláudia, muito obrigada por sua entrevista. Imagina. Muito importante e esclarecedora também as informações que você nos forneceu. Deixe os seus contatos para quem quiser te acessar diretamente. Claro. Se quiser falar comigo pelo Instagram, o meu Instagram é @claudinhabia, que meu nome é Cláudia Beatriz, né? De Claudinha Bia, tudo junto. E se precisar do telefone do consultório por algum motivo, tiver alguma dúvida, carecer de alguma coisa, o consultório é 3258-0258, tá bom? Excelente. Cláudia, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para você. É um prazer. Para você também, obrigada pelo contato. Um abração para todos aí. Um abraço, o prazer foi nosso. Até a próxima. Muito obrigada. Bom, e nós seguimos por aqui com mais notícia. A Universidade Presbiteriana Mackenzie ainda está em comemoração após completar 70 anos. Um recital foi realizado para ressaltar o aniversário. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A noite foi aberta com o Elipsoidal Guitar Trio, com violões tocados por Breno Chaves, Alberto Guedes e Vinícius Brandão.
O trio apresentou arranjos inéditos com obras como Suíte Baiana e Crônica Breve. Foi uma grata surpresa, né? Primeiro pelo projeto, né? Eu acho que esse projeto ele é muito importante. Fomentar a música brasileira de concerto. E também o Mackenzie está cedendo esse espaço, essa parceria, né, junto com a pianista Eudoxia de Barros, que é um projeto que já tem alguns anos, né? E eles toparem essa parceria para dar continuidade para esse projeto que é tão importante, né? A segunda parte da noite teve canto e piano com Adriana Bernardes e Sandra Abraão. Elas apresentaram cantigas e também músicas populares. Então, é de uma importância, assim, de um resgate, né? Porque as pessoas começam a ouvir, por exemplo, Quem Sabe, Lua Branca, as pessoas têm na memória ou a avó cantando, ou a melodia que está viva até hoje. E é um prazer voltar, depois desses 2 anos que o Centro de Música Brasileira não pôde fazer os recitais e estar participando dessa primeira, né, temporada pós-pandemia, né? Então, assim, até fico emocionada de falar, porque é o primeiro recital de música brasileira meu, né, dentro do programa do Centro de Cultura Brasileira. O recital faz parte das ações comemorativas dos 70 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os eventos estão sendo organizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Para nós é fundamental, e nós nos propusemos, com o apoio da reitoria, com o apoio da nossa mantenedora e com o apoio evidentemente interno, né, de todas as partes dessa universidade, nós nos propusemos a ter 70 eventos ao longo do ano de celebração do 70º aniversário. O primeiro evento foi no dia 11 de março deste ano e terminaremos então, desejamos assim, no dia 10 de março do ano que vem. Então temos eventos de natureza um pouco mais acadêmica no seu sentido estrito e temos eventos também de natureza artístico-cultural. Então isso é fundamental porque a história do Mackenzie está ligada à arte, está ligada à cultura, está ligada aos esportes, está ligada a esta interlocução, a este diálogo, não é? Da academia com o que chamamos também da sociedade a qual nós pertencemos. Então nós ficamos muito felizes de ter a oportunidade de realizar esse tipo de evento. Que maravilha, quanto talento, né? E parabéns novamente à Universidade Mackenzie pelos 70 anos de história. Muito bom. Bom, e o Notícias do Bem fica por aqui. Eu agradeço muito o carinho da sua audiência, você que está sempre conosco. Lembrando que a programação é 24 horas no ar, de conteúdo cristão reformado. E amanhã a gente volta. Muito obrigada, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.